Escute bem, viver uma vida abençoada é reflexo de um estilo de vida que temos para com Deus e para com o nosso próximo. Viver uma vida de bênção é consequência de uma vida que agrada a Deus. Eu tenho certeza que todas as pessoas querem viver uma vida abençoada, até porque ninguém quer viver debaixo de maldição. Mas a pergunta é: será que todos querem viver para agradar a Deus? A resposta é claro que não. Muitos querem a bênção, mas não querem compromisso e relacionamento com Deus abençoador. Mas eu quero que você fique nesse vídeo até o final, porque eu quero falar aqui de 3 tipos de pessoas que Deus ele sempre vai ter o prazer de abençoar. E se você quer viver uma vida muito mais abençoada ainda, você vai aplicar o que eu vou te ensinar aqui na tua vida e você vai viver o transbordar da bênção de Deus na tua vida. Mas antes que eu te fale sobre 3 tipos de pessoas que Deus muito vai abençoar, eu quero fazer a você um convite muito especial. A você que está aqui pela primeira vez, clica aqui abaixo em inscrever-se, ativa o sino de todas as notificações. Eu sou o pastor Joelson Costa e todos os dias eu ministro aqui oração às 4 da manhã, 18 horas e meia-noite, para muito te abençoar, e palavras de direcionamento espiritual, conteúdo espiritual que vai te fortalecer, vai te edificar e vai te fazer uma pessoa mais madura espiritualmente, eu tenho certeza disso. Então, se inscreve e ao terminar esse vídeo você vai compartilhar para abençoar mais vidas também. E em primeiro lugar, o primeiro tipo de pessoa que Deus muito vai abençoar são pessoas gratas. Sim, existem muitas pessoas que elas recebem bênçãos de Deus, mas não são gratas para com Deus. Tem muita gente que são recorrentes em um grande erro que eu vou te falar aqui. Tem pessoas que oram a Deus pedindo coisas que querem receber, mas não enxergam aquilo que já receberam. Muitas das vezes querem até colocar Deus na parede, mas se você olhar para trás, eu tenho certeza que o Senhor já foi tão bom contigo. E a pergunta é, se ele foi tão bom contigo no passado, por que ele não vai ser hoje? Por que ele não será amanhã? Então, Deus espera que em nós haja um coração cheio de gratidão, porque a ingratidão ela dói até no ser humano, quanto mais no coração de Deus. E eu vou te dizer um segredo, que se você aplicar isso, você vai ver as bênçãos transbordar na tua vida, e eu te falo dentro da Bíblia, a gratidão ela gera multiplicação da bênção de Deus. Veja comigo, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 11, vai dizer assim: E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Veja bem que no contexto do capítulo 6 foi a multiplicação de pães e peixes, aonde um garotinho, a Bíblia vai dizer que ele vai colocar à disposição 5 pães e 2 peixinhos. Muita gente ignorou, dizendo isso não é nada para uma tamanha multidão. Jesus pega aquela bandeja com 5 pães e 2 peixinhos e ele dá graças ao Pai. Sabe o que acontece? Aquela oração de gratidão gera uma multiplicação de tal maneira que 5 pães e 2 peixinhos deu para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e criança. Deus tem prazer de multiplicar as bênçãos dele sobre quem sabe reconhecer aquilo que já recebeu. Se você é grato pelo pouco que tem, pode se preparar, porque o muito Deus vai derramar sobre a tua vida. Mas se você não sabe reconhecer o pouco que tem como provisão de Deus, como ele te dará o muito, como ele derramará sobre a tua vida bênçãos maiores. Então, tenha um coração mais grato, reconheça e louve a Deus por tudo aquilo que ele já te deu. Em segundo lugar, Deus tem prazer de abençoar pessoas que se arrependem de seus pecados.
Talvez para você isso possa não fazer sentido, mas eu quero te falar dentro da palavra que é um princípio espiritual muito forte. Quando nós nos arrependemos, os céus que estavam cerrados, ou seja, fechados, eles se abrem e as barreiras que estavam impedindo você de chegar até a tua conquista, ela é quebrada, ela cai por terra, porque o nosso arrependimento, ele tira de nós aquilo que está impedindo a nossa vida de viver a realização das bênçãos de Deus, que é o pecado. O pecado nos afasta da bênção, o pecado nos afasta de Deus. Para que você entenda melhor, veja comigo, Isaías capítulo 59, versículo 2, vai dizer assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos escute. Você está vendo como é grave a gente não confessar diariamente os nossos pecados a Deus, não se arrepender. O profeta Isaías está dizendo que essa iniquidade, que é o pecado não confessado, que eu não me arrependo, ela gera uma barreira entre eu e Deus, impedindo que Deus venha ouvir a minha oração. Ora, se Deus não me ouvir, como que Ele vai me atender? Como que Ele vai me abençoar? Como que Ele vai me curar? Abençoar as áreas da minha vida. Então, é muito importante que você entenda que as bênçãos, elas fluem sobre a nossa vida quando o nosso coração está purificado diante de Deus. Deixa eu te dar um conselho, uma orientação nesse ensino aqui. Todos os dias, antes de dormir e ao acordar, você vai orar a Deus, você vai confessar os seus pecados a Deus, você vai se arrepender diante de Deus, para que os canais da bênção de Deus sobre a tua vida sejam desobstruídos e nada venha impedir de Deus te ouvir e nada venha impedir da bênção te alcançar. O pecado, ele é muito grave. Ele tanto nos afasta de Deus, como daquilo que Deus quer fazer e realizar em nossa vida. Se você se arrepender, se você for uma pessoa sincera diante de Deus, confessando os teus pecados e abandonando um estilo de vida que desagrada a Deus, se prepare. Bênçãos sem medidas vão ser derramadas sobre a sua vida. Tenha um coração que se humilha e se arrepende diante de Deus. E o terceiro tipo de pessoa que Deus muito tem prazer de abençoar são pessoas que semeiam bênção na vida de outras pessoas. Quando você se torna um abençoador, não somente abençoado, porque tem que diferenciar. Uma coisa é ser abençoado, outra coisa é ser abençoador. Tem gente que tem um coração egoísta, só olha para si, só pensa em si. Tudo gira em função de si mesmo, Então, esse tipo de pessoa egoísta não está preparada para viver a bênção de Deus. Por quê? Porque não vai transbordar sobre a vida de outras pessoas. E deixa eu te dizer algo muito importante. O maior propósito de Deus abençoar alguém é que essa pessoa que foi abençoada seja bênção na vida de outras pessoas. E quando você semeia bênção na vida de outras pessoas, você estará preparado e preparada para colher muito mais bênção, porque tudo que o homem semear, diz a palavra, com certeza colherá. Você quer ser mais abençoado do que você já é? Abençoa. Abençoa outras vidas. Abençoa a obra de Deus. Estenda a mão para o necessitado. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E antes de concluir esse ensino desse vídeo, eu quero te dar um exemplo vivo e claro dentro da Bíblia Sagrada, que foi Jó. Jó foi um homem muito rico. Depois a gente sabe que ele viveu um tempo de provação, perdeu tudo que ele tinha, mas no segundo estágio da sua vida, a Bíblia diz que Jó foi muito mais abençoado do que ele era antes. Mas a pergunta é, como que Jó foi 2 vezes mais abençoado do que era antes? Vejamos livro de Jó, capítulo 42, versículo 11, vai dizer assim: então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele,
e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Baseado nesse versículo, eu quero te dizer uma coisa: o segredo de ser abençoado é abençoar. Por isso que a Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. Sabe como é que Jó se tornou 2 vezes mais rico, 2 vezes mais próspero, 2 vezes mais abençoado? O que aconteceu foi que todas aquelas pessoas que antes conheceram a Jó no seu melhor momento, elas sentaram na mesa de Jó, comeram da comida de Jó, foram abençoadas por Jó. No momento de maior necessidade delas, Jó estendeu a mão para elas, ajudou-as, aconselhou, abençoou, tanto espiritualmente como financeiramente. O que acontece é que o mundo dá muitas voltas, e hoje quem está em cima, amanhã pode estar embaixo. E quem está embaixo hoje, amanhã pode estar em cima. E foi isso que aconteceu quando Jó estava no pior momento. Aqueles que ele abraçou no seu melhor momento retornaram à casa dele. E muitos amigos de Jó estenderam a mão para ele, lhe deram dinheiro, lhe deram peça de ouro, joias, e isso foi fazendo com que Jó viesse a ser muito rico, mais rico do que ele era antes. Escute isso, eu aprendi uma frase muito importante: ninguém perde por abençoar, perde quem não sabe abençoar. Eu quero que você aprenda com Jó, abençoe vidas, abençoe a obra de Deus e se prepare. Deus não deve nada a ninguém. Ele vai te abençoar abundantemente, infinitamente mais. Você crê? Se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui abaixo e diga assim: eu sou abençoado para abençoar. Comenta aqui: eu sou abençoado para abençoar. Eu quero que você envie esse vídeo para todos os teus contatos, para que muitas vidas sejam abençoadas também. Um abraço, não perca as orações diárias e até o próximo vídeo.